E aí, meus amigos, tudo bem? Vocês estão felizes hoje? Eu estou feliz e eu estou aqui com vocês para a gente fazer mais um episódio da nossa série Brother John. Se você não assistiu ainda nenhum episódio, meu conselho é que você assista. Tem aqui no nosso canal chamado Brother John, é a série, ou então se você não quer voltar lá para assistir, assiste esse aqui e depois assiste o outro. Então assiste e depois volta para cá, tanto faz. Mas a minha dica é para você assistir os outros vídeos que estão bem legais. Hoje o nosso vídeo é um pouquinho mais curto do que o normal e espero que vocês gostem e aproveitem. Vamos lá. 1 João 2, versículo 12. Lembrando que a gente já falou de 2, do 1 ao 11, né? Falamos sobre o verdadeiro discípulo. É alguém que ama a Deus, ama o próximo. O verdadeiro discípulo é aquele que conhece a Deus, e conhecer a Deus é viver em comunhão, viver na luz, viver exposto. O verdadeiro crente é aquele que tem a sua moral, mas também o seu social mudados pela revelação que ele recebeu, tá? No último episódio, tá bom? Chama quem me ama me obedece, uma coisa assim. Aquele que ama obedece, uma coisa assim. Mas vamos lá, vamos ler desde o 12. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Vamos lá, gente. De novo o apóstolo João começando com filhinhos. E como é bem visível na carta dele, ele usa esse termo chamado filhinhos, ou seja, teknon, para tratar de todos os cristãos. Existem aqueles que creem que aqui ele estava falando dos imaturos na fé, mas já que ele usa esse termo em toda a carta e em todos os contextos, dá a entender que ele está falando de fato dos cristãos, dos filhos na fé, aqui não poderia ser diferente. Essa palavra que ele usa aqui é teknon, mas no verso 14, filhinhos já é uma outra palavra, né? Então, nesse primeiro verso aqui, no verso 12, ele usa o teknon. No verso 14, então aqui no verso 12 ele usa a palavra teknon, teknia, e no verso 14 ele usa a palavra paidia. Qual que é a diferença desses dois? Teknon é alguém que é jovem, menino, criança, e paidia não é alguém que é criança no sentido natural, mas é alguém que é criança no sentido de experiência. Então ele está tratando os seus discípulos, ele está tratando os cristãos como os seus filhos na fé, e ele faz essa distinção dos filhos na fé, chamando-os de criança de idade, mas também os chamando de minhas crianças, ou seja, vocês que têm pouca experiência. E aí ele também tem duas coisas que a gente tem que parar para pensar. Primeiro nessa palavra filhinhos, que ele usa duas coisas diferentes, e depois no verso 12 ele começa dizendo, eu vos escrevo. No verso 14 ele diz, eu vos escrevi. O que pode dar a entender que o apóstolo João escreveu outra carta, ou que o apóstolo João parou no meio e depois voltou a escrever e essa carta foi dividida. Mas o que vários estudiosos chegaram à conclusão, Nicodemos fala sobre isso, Hernandes Dias Lopes fala sobre isso, John Stott fala sobre isso, e todos eles dizem que o fato dele dizer eu vos escrevi, na verdade ele está afirmando que ele havia acabado de escrever. Então ele diz eu vos escrevo, depois ele diz eu vos escrevi, ou seja, como eu disse aqui em cima, sigam isso. Então agora vamos entender exatamente o que o apóstolo João está falando aqui. Ele está falando assim, filhinhos, ou seja, cristãos, discípulos, meus filhos na fé, eu vos escrevo
porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Então a primeira boa notícia que você precisa entender aqui, a primeira coisa que esses versos nos ensinam hoje, é que João, nesses versos aqui, está dando boas notícias aos cristãos. Imagina que até então ele só está confrontando, mas agora ele está dizendo o porquê do confronto. Ele está como se fosse pastoreando, acalentando a alma dessas pessoas. Ei, deixa eu vos lembrar por que eu estou escrevendo. Eu estou escrevendo porque vocês já foram perdoados. E esse fato dele usar essa palavra, os seus pecados foram perdoados no passado, dá um entendimento de que foi feito e não tem que faça isso se desfazer, né? Então não há o que desfaça essa obra que já foi consumada. Que obra é essa? Que o cristão, aquele que está em Cristo, foi perdoado dos seus pecados. Ele foi perdoado dos seus pecados pelo nome do Senhor. E quando usa essa palavra aqui, o nome de Jesus, não está querendo dizer misticamente que quando eu digo o nome de Jesus eu sou perdoado. Não. Mas o nome de Jesus apresenta a sua essência e sua obra, né? Assim como nós já falamos sobre isso lá quando fala de Jesus Cristo o justo, em 1 João 2, versículo 1, né? Então, quando a Bíblia apresenta o nome de Jesus, ela está apresentando a sua essência, o seu caráter e também a sua obra. Então, ele está dizendo o seguinte, João está dizendo, vocês foram perdoados por causa da obra de Jesus. Vocês não foram perdoados por causa de um misticismo, não foram perdoados porque vocês de alguma maneira mereceram isso, mas foram perdoados pela obra de Jesus. Aí ele continua dizendo, pois eu vos escrevo porque, pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Agora aqui ele diferencia os pais e os jovens. Aqui ele deixa bem claro que ele está falando com aqueles que já têm uma vida cristã, de mais experiência, de mais fundamento, de mais conhecimento, e aqueles que ainda são jovens na fé. Ele não está falando de idade propriamente dito aqui, mas é nítido quando você vê o teor da carta que o apóstolo João, acima de tudo, está falando sobre cristãos que conhecem mais e cristãos que estão lá passando a conhecer. Olha o que ele disse, pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Então ele está dizendo, vocês já conhecem, vocês já têm experimentado, que são essas palavras que nós temos pregado, né? Ele começa a sua carta de João dizendo, aquilo que ouvimos e apalpando, ou seja, aquilo que a gente recebeu no começo a gente está pregando. E aqui ele está dizendo assim, vocês conhecem essas coisas que são desde o princípio, ou seja, são cristãos mais maduros. Agora preste atenção no seguinte, ele diz, crentes, vocês foram perdoados, mais maduros, vocês já conhecem, jovens, eu vos escrevo porque vocês estão vencendo, né? Então aqueles que são imaturos, eles também estão vencendo o maligno pelo nome de Jesus. E os que são mais maduros já conhecem. Agora então preste atenção numa coisa. Nós temos a primeira boa notícia, fomos perdoados. A segunda boa notícia, conhecemos a Deus. Por que ele faz questão de falar isso? Porque ele, assim como a gente já falou no último, o conhecimento de Deus que o apóstolo João está pregando aqui, ele é um conhecimento por revelação e por conduta, que não era o que o gnosticismo pregava. Então aqui ele está de novo combatendo, dizendo que quem conhece a Deus de fato é o cristão e não o gnosticista, sei lá como é que fala. Gnósticos? Putz, eu esqueci, gente, me perdoa. Mas ele está combatendo o gnosticismo aqui, dizendo que o crente é quem conhece. Terceira, nós estamos vencendo o maligno. Então ele está dizendo, vocês que são mais sábios, vocês têm conhecido a Deus, porque vocês estão ouvindo as mesmas coisas que são desde o princípio. Vocês que são mais jovens, vocês têm vencido o maligno pelo nome de Jesus. Aí ele repete, filhinhos, eu vos escrevi, ou seja, eu estou falando isso aqui para vocês, porque conheceis o Pai. Ou seja, cristãos,
vocês foram introduzidos à paternidade de Deus pelo sacrifício, pelo perdão de Jesus, por essa justificação que veio pelo nome de Jesus. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o primeiro. Então ele está reafirmando a mesma coisa. Os judeus eles têm esse costume, né? Quando eles querem afirmar uma coisa, eles falam isso duas vezes. Quando eles querem dar importância para isso, eles falam isso duas vezes, praticamente do mesmo jeito. Aí ele diz: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Aí aqui ele nos ensina como vencer o maligno pela palavra. Se nós mantemos a palavra em nós, né? Se nós guardamos os mandamentos e mantemos isso em nós, então nós temos vencido o mundo. Aí vamos entrar no verso 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Agora, irmãos, olha que forte. Essa palavra amor aqui, ela dá a entender, ela quer dizer devoção, atenção, carinho, né? E o apóstolo João está dizendo o seguinte: não amem o mundo, porque se o seu amor, se a sua devoção é colocada no mundo e não em Deus, o amor de Deus não está em você. Ou seja, o novo nascido, o cristão genuíno, ele não tem amores rivais, né? Toda devoção dele é colocada em Deus. Agora, aqui a gente precisa pensar, quando ele está falando de mundo, ele não está falando de mundo físico, né? Ele não está falando que você tem que odiar o planeta Terra, por exemplo. Mas, presta atenção, quando nós falamos sobre amor a Deus e o não amor ao mundo, nós precisamos entender que amar a Deus implica odiar tudo que ele odeia. E o que o apóstolo João está condenando aqui? Ele está condenando a mesma coisa que em Efésios 6 o apóstolo Paulo condena. Que é o quê? Que é os principados e potestades que atuam no presente século, no mundo. Então essa palavra mundo, nas escrituras, ela quer dizer a mentalidade que rege o século, que rege aquele que não é nascido de novo. Aí olha o que ele explica. Porque tudo que há no mundo, ou seja, tudo que há nesse pensamento é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então o apóstolo João está condenando o que o apóstolo Paulo também condena em Romanos 12, o que o próprio Jesus condena no seu Sermão do Monte, quando ele diz: buscar em primeiro lugar o reino dos céus, não acumule tesouros na terra. O que o apóstolo João está condenando aqui? Ele está condenando que o cristão, o novo nascido, a sua mentalidade, a sua forma de viver, a sua atenção, o seu coração precisam ser colocados em Deus e em seus mandamentos, e não no mundo. Gente, quando nós, como cristãos, vivemos com ideologias seculares, quando nós vivemos com ensinamentos seculares em nossos corações, o amor do Pai não permanece em nós. Quando nós amamos o estilo de vida mundano, e isso eu não quero dizer que você tem que odiar os seus amigos que não são cristãos, odiar as pessoas que não são cristãos. Não, nós precisamos amar essas pessoas, porque a Bíblia deixa claro que a nossa guerra não é contra elas, a nossa guerra é contra o espírito e a mentalidade que rege esse tempo. Então nós temos que amar essas pessoas, mas nós não podemos pensar, agir e viver pela mesma ótica do que elas. Isso é o que o apóstolo João está nos ensinando agora. Isso é não amar o mundo, né? Porque na verdade a gente precisa amar as pessoas, mas a gente não pode amar o tipo de mentalidade que rege elas. Amém? Gente, hoje o vídeo foi mais curto, foi bem mais simples, porque eu preferi encurtar um pouquinho, porque o da semana passada ficou bem longo e o da próxima semana provavelmente vai ser um pouquinho mais longo também. Então o de hoje eu dei uma aliviada para ficar mais leve. Não esquece, se você não viu o resto, assista,
curte aqui, compartilha, comenta por favor o que você está achando dessa série. Eu estou muito feliz e espero que vocês também estejam. Até a próxima. Tchau, tchau.